O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia dessa solenidade de Nossa Senhora Aparecida fala de uma palavra que talvez seja interessante a gente refletir. Em 2 das 3 leituras aparece a palavra sinal. Na segunda leitura que a gente fez do Apocalipse, fala desse grande sinal dessa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, a coroa de estrelas sobre a sua cabeça. Também aqui no Evangelho a gente escutou do primeiro sinal de Jesus, o sinal da conversão da água em vinho por intercessão de Maria. Então é sobre esses sinais que a igreja hoje nos convida a ficar atentos. A própria imagem de Maria, de Nossa Senhora Aparecida, que é essa imagem tão pequenina, tão simples, tão despojada, na qual nós colocamos um manto muito bonito, uma coroa muito bonita, mas a imagem mesmo, uma imagem simples, ela nos diz, na sua eloquência sem palavras, ela nos diz: eu sou apenas um sinal. Um sinal é uma coisa que aponta para outra coisa que a gente não vê, né? Sinal é aquilo que a gente vê e aponta para aquilo que a gente não vê. Então Maria, então essa pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida é esse sinal, como toda imagem, como todo ícone, como todas as imagens santas, né, sagradas, nos dizem a mesma coisa: eu sou apenas um sinal. Eu aponto para uma realidade que você não vê, mas de alguma forma se torna presente, quer estar perto de você, e por isso me usa como sinal. Então, essa pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida nos diz o tempo todo: sou um sinal. Em muitas épocas, em muitos lugares na história, os escultores, os artistas fizeram imagens maravilhosas, super realistas e super perfeitas, né, de Nossa Senhora.
E ali pode causar alguma confusão nos fiéis, né? Como aquele espanhol, né, que era devoto de Nossa Senhora do Rocio, né, lá em Sevilha, La Virgen del Rocío. E ele escutou alguém falando perto dele: puxa, se essa imagem de Nossa Senhora é tão bonita, como não será a própria Virgem lá no céu? E esse devoto ficou um pouco brabo com essa frase e disse assim: será mais feia que a Virgem do Rocio. Ou seja, para ele a imagem valia mais que o original, né? Enquanto que Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Nossa Senhora Aparecida na sua simplicidade, ela diz sempre para nós: eu sou apenas um sinal, aponto para algo maior que você não vê e que quer estar perto de você por meio de mim, por meio desse sinal tão pequeno, tão simples. Simples, pequeno como o coração de Maria, coração cheio de humildade, cheio de simplicidade. E assim é como Nossa Senhora nos visita no nosso Brasil, toda revestida dessa humildade, dessa simplicidade, quase como dizendo: eis aqui a serva do Senhor. E é esse sinal que nos faz refletir, porque essa imagem é um sinal que nos aponta para Maria. E Maria também é um sinal que nos aponta para o mistério da igreja, porque Maria é a imagem da igreja na sua perfeição. Aquilo que Maria já é hoje, na glória com Cristo, vai ser a igreja quando chegar sua plenitude, quando chegar sua estatura plena, o seu tamanho pleno. Então, Maria também é uma imagem do mistério da igreja. E a igreja é também um sinal de Cristo. Isso nos ensinou o Concílio Vaticano II, que ontem foi celebrado, os seus 60 anos, dessa grande reunião, a maior reunião da história da igreja, de bispos do mundo inteiro, que se reuniram justamente para falar sobre a igreja. E falando sobre a igreja, num dos seus documentos, numa das suas constituições, chama Lumen Gentium, Luz das Nações, se referindo a Cristo, ela não pôde deixar de mencionar no seu último capítulo Maria, como essa imagem, esse sinal que nos faz compreender a igreja, ou seja, nos faz compreender quem somos nós, corpo de Cristo, povo de Deus. Nessa leitura do Apocalipse, a gente vê a imagem de uma mulher que é perseguida pelo maligno e que ele vomita um rio para afogar essa mulher. E é tão interessante porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi descoberta justamente no rio. E essa imagem não era uma imagem completa, era uma imagem que estava ferida, machucada. Ninguém sabe como ela foi parar nesse rio. A gente sabe que os pescadores encontraram uma imagem sem cabeça e que depois, navegando mais adiante no rio, encontraram nas redes também a cabeça dessa imagem. Então, o que aconteceu antes de isso ter acontecido? Ninguém sabe. Que circunstância aconteceu? Será que alguém tinha ódio da nossa fé e quebrou essa imagem e jogou no rio? Como esse texto do Apocalipse que fala do dragão que vomita um rio para afogar essa mulher misteriosa
que ao mesmo tempo significa Maria, a igreja, o povo de Deus. E é interessante que eles encontram o jeito como o maligno quer destruir a igreja, ou seja, separando a cabeça do corpo. É tão interessante porque algum tempo depois houve no Brasil uma tentativa de acabar com toda a evangelização. Acabaram com as missões jesuíticas, né, que estavam aí evangelizando os índios, os povos originários. Acabaram com as escolas cristãs, católicas. Mandaram todos os missionários embora. E fizeram isso em nome do quê? Em nome da razão, porque ali surgia aquela filosofia dos iluministas, né, propagada pelas diversas maçonarias e grupos escondidos, né, sociedades secretas, que diziam: o grande obstáculo para o mundo perfeito que nós queremos criar é a religião, é a fé. Então nós temos que acabar com a religião, porque a religião é superstição, é atraso, é obscurantismo, e a gente tem que dar início a uma nova era, uma era das luzes, uma era guiada pela luz da razão, da ciência, etc. Né? Por isso a igreja é nossa inimiga, a fé cristã é nossa inimiga. Então, ali, depois de um pouquinho de tempo, como que Maria, nesse fato da cabeça e do corpo separados, ela estava dizendo, já nos alertando: olha, vem aí uma perseguição de um mundo, de uma ideologia, de uma filosofia que querem destruir a nossa fé. E o sinal disso era justamente isso, separar a cabeça do corpo. Por quê? Porque todos os missionários tinham uma fidelidade, uma adesão muito grande à igreja, à sua doutrina, e principalmente, no caso dos jesuítas, foram os grandes evangelizadores do Brasil, uma grande adesão, uma grande fidelidade ao Papa, ao Santo Padre. E quando eles foram expulsos, veio para o Brasil, começou a ser formado no Brasil um clero que não queria saber nem da doutrina da igreja, nem da fidelidade ao Papa, nem da fidelidade à tradição da igreja, nem nada. Ao invés de filosofia e teologia, ensinavam para eles ciências naturais, porque diziam que eles deviam ser homens não de fé, mas de ciência. Veja, irmãos e irmãs, toda uma ideologia que tentou descristianizar o Brasil. E Maria, na providência de Deus, aparecendo para aqueles pescadores como uma imagem de um corpo separado da cabeça, como que nos dizia, na sua simplicidade: não separem o corpo da cabeça, o corpo da igreja da sua cabeça, que é Cristo, e também a forma visível dessa comunhão com Cristo, que é a comunhão com o Santo Padre, a comunhão com toda a igreja. Ontem, o que o Papa Francisco falou na homilia, lembrando do Concílio Vaticano II, ele fez um apelo dramático para a unidade. O Papa, ali do alto da visão que ele tem da igreja no mundo inteiro, o que ele vê lá, né? Ali da cúpula da igreja, o que ele enxerga? Também guiado e inspirado pelo Espírito Santo, ele que tem a missão de ser o guardião da unidade da igreja.
O que ele vê lá do alto? Ele vê uma igreja que está se dividindo. E uma divisão, irmãos e irmãs, que não é por doutrinas, não é por moral, é uma divisão principalmente por temas que não tem nada que ver diretamente com a nossa fé. Divisão por ideologias, polarizações, toda essa situação que a gente nem precisa comentar em detalhes. Até que ponto isso nos dividiu? Até que ponto eu não reconheço mais no meu irmão um irmão de fé que compartilha comigo a fé em Cristo, mas vejo ele um inimigo, um adversário, porque não tem as mesmas ideias e convicções que eu tenho a respeito de assuntos que não tem nada a ver com a nossa fé, que não atingem o núcleo da nossa fé. Então, o Santo Padre, o que ele vê? Um povo dividido, um mundo dividido, e a igreja que é chamada a ser um sinal de unidade, um sacramento da unidade de todo o gênero humano, como proclamou o Concílio Vaticano II, né? O sacramento universal da salvação, ou seja, o sinal visível pelo qual Cristo manifesta ao mundo a sua salvação, porque nós somos o povo dos salvos, daqueles que foram salvos, que foram resgatados pela água do nosso batismo, pela nossa fé, e vivemos uma vida nova que nenhuma morte mais tem poder sobre ela. Então nós somos chamados a ser um sinal da unidade. E o que nós estamos fazendo, irmãos e irmãs? Estamos nos dividindo. Família não fala mais com família, irmão não fala mais com irmão. Brigam por questões de política e economia e sociedade, e etc. Não se falam mais, se cancelam, se excluem das suas redes, etc., das redes sociais. Por quê? Porque eu só admito escutar alguém que concorda comigo em tudo. E aqui a gente esquece que aquilo que nos une é muito maior, é muito mais profundo e muito mais essencial do que as coisas que hoje em dia dividem as pessoas. Pensem bem, irmãos e irmãs, no dia do juízo final, quando todos nós comparecermos diante de Cristo, juiz do mundo, juiz da história, o que ele vai nos perguntar se a gente torcia para o Flamengo ou para o Corinthians? É isso que Jesus vai nos perguntar no final, no juízo final da história? O que ele vai nos perguntar? E a pergunta é uma só, é a pergunta sobre o amor. É só essa pergunta. É a única. E a única coisa que interessa. E a única coisa que a gente devia se ocupar nesse mundo e nessa vida. Então, o que nós estamos fazendo, irmãos e irmãs, com a vida que Deus nos deu, com a saúde que Deus nos deu, com o tempo que Deus nos deu de vida, gastando, perdendo tempo com coisas inúteis, coisas nocivas, coisas que nos fazem pecar, coisas que nos fazem nos separar uns dos outros, brigar uns com os outros, quando Ele já deixou claro o que Ele quer e o que Ele vai nos cobrar. Eu digo que Jesus é o melhor professor do mundo, né? Porque no primeiro dia de aula ele já colocou no quadro a pergunta da prova final e já botou a resposta embaixo. Então, quem é que não vai tirar 10 nessa prova, né? Nesse curso? Se a gente desde o primeiro dia já sabe qual é a pergunta e qual é a resposta que a gente tem que dar. Esse é Jesus. Então, irmãos e irmãs, Maria aqui, né, que é uma imagem
consertada, uma imagem quebrada que foi consertada, e você sabe que ela foi quebrada uma outra vez, né? Uma pessoa doente mental que foi e quebrou a imagem em centenas de pedaços, né? Então, essa imagem que foi quebrada e que foi recomposta, o que ela nos pede hoje? O que ela é sinal para nós hoje? Unidade, união, comunhão, amor. Amor de unidade e de comunhão. E a gente pode ter certeza que Maria, que aqui na liturgia nos aparece também como intercessora, na figura de Esther, que pede pelo seu povo, aqui no Evangelho, que pede para os noivos, né? Intercede junto a Jesus pelos noivos, porque não tem mais vinho. Aqui, pelo que ela está pedindo, pelo nosso Brasil, pelo nosso país do qual ela é padroeira. O que ela está pedindo agora mesmo para Jesus? Por nós, pelo nosso Brasil. Tenho certeza, está pedindo unidade, união, comunhão, amor. Que a gente deixe de lado o veneno dos ódios que nos dividem. Que a gente não tem outro Salvador a não ser Jesus Cristo. E Ele já nos salvou. E nós aqui só nos cabe viver como aqueles que foram salvos por Ele. E manifestar a sua salvação no meio de todas as pessoas. Por isso, irmãos e irmãs, o que Maria pede a nós e pede a Jesus por nós: unidade, união, comunhão, amor. Pensamos nessa Eucaristia, que é o sacramento da comunhão, onde nós comungamos a Cristo com todo o seu corpo e todos os seus membros, ou seja, todos nós, e nos comungamos uns aos outros. Como a Igreja nos ensina, que o gesto da comunhão eucarística não seja para nós um gesto mentiroso, como o beijo de Judas, que é um gesto de amor, mas na verdade foi um gesto de traição, foi uma mentira aquele beijo. A liturgia oriental, antes da comunhão, os fiéis dizem assim: Senhor, que neste momento eu não te dei o beijo de Judas, ou seja, um sinal mentiroso. Então, que a gente, nesse momento que a gente vai receber a Eucaristia, que ela seja realmente um sinal verdadeiro de comunhão. Comunhão com Cristo e comunhão entre todos nós na Santa Igreja, com a cabeça visível da Igreja, que é o Santo Padre, com todos os nossos pastores, nossos bispos, com todos os nossos irmãos e irmãs, e com o mundo inteiro. Que essa Eucaristia, que é esse verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, ele nos ensine a viver isso que Maria pede a nós e que ela pede por nós a Jesus: união, unidade, comunhão, amor.